Senhores ministros, havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária, realizada em 30 de abril de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente o senhor ministro Elis Gal. Vice-procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado os seguintes processos: arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, registro a presença em plenário dos alunos do curso de Direito da Fundação Educacional de Ituiutaba, da Faculdade Batista de Vitória, da Faculdade Metodista de Vila Velha, do Centro Universitário de São Paulo, Unidade de Americana. Sejam bem-vindos, tenha bom proveito. Senhores ministros, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Aires Brito, comunica a ocorrência de vaga no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, aberto por motivo de renúncia do seu ministro Eros Grau. Então, vamos proceder à eleição para esta vaga. O ministro do Direito procederá à contagem dos votos. Carmen Lúcia. Portanto, está eleito como juiz titular o ministro Ricardo Lewandowski, que receba os cumprimentos. E com isto abre-se a vaga de juiz substituto do eleitoral e vamos proceder, portanto, à votação. Tenho a impressão que nesse caso, como é a antiguidade, não há necessidade de fazer a votação, porque por antiguidade, o ministro Celso já afirmou que não gostaria de ir, então, por antiguidade, segue-se o ministro Marco Aurélio. Se se entender assim, proclamamos eleito por aclamação o ministro Marco Aurélio. Sem o meu voto, presidente. Já fica registrado. Portanto, Ministra Ellen. Portanto, ministro Marco Aurélio passa a integrar o Tribunal Superior Eleitoral na condição de substituto. Ministro Ricardo Lewandowski. Recurso extraordinário 576-155, recorrente Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, recorrido Brinc Móvel Equipamentos Educacionais Limitada, Distrito Federal. Pela ordem. Indaga Vossa Excelência da oportunidade de iniciar esse julgamento, porque estamos com o mesmo problema que levou ao adiamento na última vez que o processo foi incluído em pauta. Hoje temos a ausência de 3 ministros. Então, indaga Vossa Excelência sobre essa oportunidade, é o eminente relator também. Ouço o relator. Senhor presidente, esse processo sofreu sucessivos adiamentos. Eu acho que, pelo meu voto, eu colocaria em pauta em julgamento. Data vênia, é repercussão geral. Cadê o... Mas temos quórum. Eu tenho... Nesta sentada, nós não teríamos a presença dos colegas. A ministra Ellen... Eu acho que devemos prosseguir... Podemos, parece que temos notícia que a ministra Ellen está chegando, né? A ministra Carmen, pelo menos, também estaria... Não sei. Podíamos, talvez, proceder à leitura do relatório, às sustentações orais? Estamos com grande dificuldade, né, tendo em vista esses problemas. Então, eu acho que passamos ao relatório. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com fundamento no artigo 102, 3A da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pela primeira turma cível do Tribunal de Justiça Local, que recebeu a seguinte ementa: tributário, ação civil pública, termo de acordo de regime especial, TARI, ilegitimidade ativa do Ministério Público, precedentes, Superior Tribunal de Justiça. Reconhece-se a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública em matéria tributária, ante a vedação expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347/85, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, etc. Na origem, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra a Brinc Móvel Equipamentos Educacionais Limitada e o Distrito Federal, com o objetivo de, primeiro, anular termo de acordo de regime TARI, firmado entre ambos nos termos da Lei Distrital 1254/96, alterada pela Lei Distrital 2388/99, que estabeleceu o regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, devido pela empresa, ou, alternativamente, anular apenas a primeira cláusula do referido ajuste. Em segundo lugar, a ação busca obter a condenação desta ao pagamento do imposto não recolhido, acrescido de juros e correção monetária desde a citação. Na inicial, o parquê alegou, em resumo, que o DF, invadindo matéria reservada à Lei Complementar Federal, editou o Decreto Distrital 20.322/99, à guisa de regulamentar a citada Lei Distrital 2.391/99, autorizando o comércio atacadista ou distribuidor a abater indevidamente o montante do imposto cobrado nas operações anteriores na forma de alíquotas variáveis. Acrescentou ainda que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, deixando de observar os parâmetros estabelecidos no próprio decreto, editou a Portaria 292/99, que estabeleceu percentuais de créditos fixos para os produtos que enumera, tanto para as saídas internas quanto para as interestaduais, diminuindo assim o valor que deveria ser recolhido a título de ICMS. Disse mais que, ao cabo de 12 meses de vigência do acordo, o subsecretário da Receita do DF descumpriu o disposto no artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 87/96, e nos artigos 37 e 38 da Lei Distrital 1254, porque não teria procedido à apuração do imposto devido com base na escrituração regular do contribuinte, apurando eventuais diferenças positivas ou negativas para o efeito de pagamento ou compensação. Assinala, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal que o TARI, o termo de acordo sob exame, entre aspas, causou prejuízo mensal ao Distrito Federal em termos percentuais que variam de 2,5%, 2,5%, a 4% nas saídas interestaduais e de 1% a 4,5% nas saídas internas do ICMS devido. O magistrado de primeiro grau declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 2.381, julgando procedente a ação civil pública ao argumento de que o diploma normativo em questão afronta o Pacto Federativo. Inconformados, os subscritores do TARI interpuseram recursos de apelação. Em preliminar, alegaram a ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em matéria tributária, bem como a inadequação daquele instrumento processual para solucionar a questão, além da necessidade de suspender-se o processo até julgamento final da ADI 2440 de São Paulo, sob minha relatoria, a qual, esclareço desde logo, julguei prejudicada pela perda superveniente de objeto com fundamento no artigo 21(9) do regulamento do regimento interno desta Corte. No mérito, sustento a inocorrência de lesão ao patrimônio público, negando ainda que a empresa, ora recorrida, tenha obtido qualquer benefício fiscal em razão da celebração do acordo entre ela e o Distrito Federal.
o TJ do Distrito Federal acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam do Ministério Público, sob o fundamento de que a ação civil pública versa sobre matéria tributária. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais se viram rejeitados. E resignado, o parquet interpôs o presente recurso extraordinário. Inicialmente, assenta a existência de repercussão geral do tema, visto tratar-se de discussão sobre a legitimidade do Ministério Público para promover a ação civil pública em defesa da ordem tributária, do patrimônio público e dos interesses e direitos difusos da coletividade do Distrito Federal. No mérito, assevera, em suma, que o aresto recorrido afrontou os artigos 5º, inciso 35, 102, inciso 3º, A, B e C, e 129, 3 e 9 da Constituição Federal. Apresentadas as contrarrazões das folhas tais, o recurso extraordinário foi admitido. Em 14 de 3 de 2008, manifestei-me pela existência da repercussão geral, que foi reconhecida também por esta Suprema Corte no dia 3 de 4 de 2008, por maioria de votos em acórdão assim emendado. E transcrevo a ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral. Em petição recebida como questão de ordem, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu o sobrestamento de todos os processos relativos aos TARES, até o deslinde da matéria constitucional pelo STF, em face de seu caráter prejudicial. E aqui transcrevo a manifestação do Ministério Público, que relata que estavam e continuam em tramitação cerca de 700 feitos que dizem respeito à mesma matéria. A questão de ordem foi resolvida pelo plenário desta Corte no sentido do sobrestamento requerido pelo parquet em acórdão que recebeu a seguinte ementa, e eu transcrevo também a ementa aqui no meu relatório. Deixei de ouvir o Ministério Público Federal, uma vez que em inúmeros outros casos que versavam sobre a mesma questão, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela legitimidade do parquet para propor ação civil pública contra os TARES, firmados entre o Distrito Federal e empresas privadas, tendo em vista a defesa do patrimônio público. Menciono, dentre outros, vários processos aqui no meu relatório, e em que este parecer do Ministério Público Federal foi incluído, foi acostado, e este é o relatório, senhor presidente. Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssimo ministro-presidente, senhores ministros, senhora ministra, o tema objeto do presente recurso extraordinário diz respeito à legitimidade ou não do Ministério Público do Distrito Federal para ajuizar ação civil pública em defesa do patrimônio público e da ordem jurídico-constitucional. A res in iudicio deducta, na ação civil pública, que é objeto do recurso, na verdade, é bom que se diga, existem aproximadamente 700 ações civis públicas de conteúdo assemelhado, ajuizadas pelo Ministério Público do Distrito Federal, compreende a impugnação de atos do Poder Executivo do Distrito Federal, que, apoiado na lei, também distrital, 2.381 de 90, e no decreto 20.322 de 99, passou a conceder unilateralmente a centenas de empresas, mediante o chamado TARE, que é o termo de acordo de regime especial, isenções relativas a ICMS, em flagrante ofensa às regras do Pacto Federativo, ao sistema tributário nacional e ao devido processo constitucional, que exige a adesão dos Estados para o deferimento de benefícios fiscais, conforme especificado em lei complementar, resultando os acordos impugnados em vultosos danos ao patrimônio público do Distrito Federal. Instalou-se, em primeiro e segundo graus da instância local, divergência quanto à legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento das
das respectivas ações. Contra todas as decisões terminativas, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs os recursos especial e extraordinário. Prevaleceu, na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por apertada votação de 6 votos contra 5, a tese da ilegitimidade ativa do Ministério Público para questionamento do referido termo de acordo de regime especial. Essa Corte reconheceu, melhor dizendo, acolhendo proposta do relator, a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade do Ministério Público para impugnar, em ação civil pública, contratos firmados pelo Distrito Federal e as empresas beneficiárias da redução fiscal. É bom que se diga, desde logo, que não é objeto do recurso em exame a pretensão deduzida na ação civil pública, visto que a devolutividade recursal está restrita apenas à questão da legitimidade ativa ad causa. Todavia, o Ministério Público considera oportuno, porque isso lançará luzes sobre o tema da legitimidade e permitirá remover equívocos, destacar que essa Corte tem reiteradamente reconhecido a invalidade de atos que fomentam a chamada guerra fiscal, especialmente na modalidade de concessão unilateral de benefícios fiscais. No julgamento da medida cautelar na ADIM 2352, em que era relator o ministro Sepúlveda Pertence, ficou assentado o que segue. É importante essa ementa que revela exatamente o conteúdo da decisão tomada. ICMS, concessão unilateral de benefícios fiscais, incluída a outorga de crédito presumido, por Estado federado. Guerra fiscal repelida pelo STF. Liminar deferida. 1. A orientação do tribunal é particularmente severa na repressão à guerra fiscal entre as unidades federadas, mediante a prodigalização de isenções e benefícios fiscais atinentes ao ICMS, com afronta da norma constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, letra G, que submete sua concessão à decisão consensual dos Estados na forma da lei complementar. O ministro relator, Sepúlveda Pertence, indica como precedentes a ADIM 84, Minas Gerais, relator ministro Imóvel Galvão, a medida cautelar na ADIM 128 de Alagoas, dele próprio, o ministro Pertence, a medida cautelar na ADIM 902, relator ministro Marco Aurélio, a medida cautelar na ADIM 1296, ministro Celso de Mello, a ADIM 1247, também o ministro Celso de Mello, a ADIM 1179, do Rio de Janeiro, relator o ministro Marco Aurélio, e algumas outras que estão enumeradas na emenda. Item 2 da emenda. As normas constitucionais que impõem disciplina nacional ao ICMS são preceitos contra os quais não se pode opor à autonomia dos Estados, na medida em que são explícitas limitações dela. A invocada exigência constitucional de convênio interestadual alcança, artigo 155, parágrafo 2º, 2, letra G, alcança a concessão por lei estadual de crédito presumido do ICMS, como afirmado pelo tribunal. É também relevante relembrar que no julgamento da ação civil originária 541, ajuizada pelos estados de São Paulo e da Bahia, especificamente quanto ao termo de acordo de regime especial número 198, firmado pelo Distrito Federal e determinada empresa, essa Corte reconheceu a existência de vício formal e julgou procedente a ação. No referido julgamento, há manifestações dos ministros Gilmar Mendes, César Peluso, Carlos Brito, Joaquim Barbosa e Eros Grau, a propósito da inconstitucionalidade do regime em questão, conforme transcrições feitas no memorial que foi apresentado a Vossas Excelências. Na oportunidade, o ministro Gilmar Mendes, nesse julgamento dessa ação civil originária, o ministro Gilmar Mendes observou: todavia, aqui temos aqueles casos chamados pelo ministro Sepúlveda Pertence de chapada à inconstitucionalidade.
Nós não lemos mais o relatório e voto. Todos os estados estão absolutamente avisados de se tratar de inconstitucionalidade evidente à luz da jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal desde 1989, conforme explicitado pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Portanto, na compreensão dessa Corte, o termo de Acordo de Regime Especial, o TARE, concebido e concretizado pelo Distrito Federal, fere o Pacto Federativo, com flagrante desprezo ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da letra G da Constituição Federal. E os princípios tributários, além de implicar expressivo e inegável dano ao patrimônio público, em franca desconsideração com os princípios da impessoalidade e da moralidade, em prejuízo da coletividade. É nesta perspectiva que o Ministério Público considera equivocado o entendimento adotado pelas decisões que negam legitimidade ao Ministério Público na hipótese. Tal posicionamento apoia-se numa interpretação incorreta dos fundamentos e da conclusão do julgamento ocorrido no recurso especial 195.056, no qual essa Corte reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público para a ação civil pública em matéria tributária quanto à cobrança de tributo. No caso, tratava-se de cobrança do IPTU, porque a sua atuação em favor do contribuinte não se confundiria com o consumidor, não tipificaria defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis. Nesta hipótese, a atuação do Ministério Público é contrária ao interesse do consumidor que celebrou o termo de acordo com o Distrito Federal. A hipótese dos autos é evidentemente diversa, visto que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública em defesa da ordem jurídica constitucional, o respeito absoluto ao Pacto Federativo, ao patrimônio público e à ordem jurídica tributária, no exercício de atribuições que lhe foram expressamente deferidas pelo artigo 127 e 129.3 da Constituição. Insisto, o Ministério Público não está agindo na defesa do contribuinte, mas sim na defesa da ordem jurídica constitucional, do Pacto Federativo e, como consequência, também do patrimônio público da entidade lesada pelo ato do administrador que enfrentou as vedações constitucionais. Assim como a defesa da ordem jurídica está prevista como encargo do Ministério Público no artigo 127 da Constituição, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica em qualquer das suas manifestações, inclusive a tributária. Também é encargo do Ministério Público a defesa do patrimônio público, que decorre de expressa previsão constitucional. O artigo 129 considera a função institucional do Ministério Público, no inciso 3º, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, estamos falando de patrimônios diferentes, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Chama a atenção porque vi em alguns memoriais a afirmação de que compete à advocacia pública a defesa do patrimônio público e ao Ministério Público a defesa do patrimônio social. A Constituição não faz essa distinção. A Constituição separa as duas hipóteses, atribuindo-as simultaneamente ao Ministério Público, sem prejuízo que a advocacia pública faça a defesa também. Não me consta, até hoje, não obstante a flagrante ilicitude, a flagrante inconstitucionalidade desses termos, que a advocacia pública tenha tomado qualquer iniciativa para invalidar os atos, a mostrar a absoluta ineficácia dessa tese de que a própria advocacia pública resolveria e defenderia. O caso, portanto, é diferente daquele decidido anteriormente por essa Corte, em que se recusou ao Ministério Público a legitimidade para defender os contribuintes. Aqui se discute, se defende a ordem jurídica constitucional, observância do Pacto Federativo, a ordem jurídica constitucional no que diz respeito à exigência dos Estados consensualmente definirem as isenções e também, por consequência dessa atuação, evidentemente, o patrimônio público que resta absolutamente indefeso se não fosse a atividade do Ministério Público. Portanto, ao ver do Ministério Público
a clareza das disposições constitucionais aplicadas à situação fática. É o artigo 127, caput. Artigo 129, inciso 3º. Situação fática que suporta a pretensão deduzida pelo Ministério Público na ação civil pública, que é de inequívoca proteção, insisto nisso, da ordem jurídica constitucional e do patrimônio público como consequência. Está a revelar o manifesto equívoco da decisão recorrida. Daí porque, em respeito a esses preceitos constitucionais que deferem atribuições ao Ministério Público, e deferindo atribuições, lhes dá também os instrumentos processuais adequados para fazer valer e executar as suas atribuições, o Ministério Público pede o provimento do recurso. Pela recorrida, Brinc, Equipamentos Educacionais Limitados, falará o Dr. Jacques Veloso de Mello, com a palavra. Senhores ministros, senhora ministra, primeiramente eu gostaria de ressaltar que no acórdão que julgou a repercussão geral deste caso, não houve manifestação sobre os pré-requisitos de admissibilidade do recurso. Naquele acórdão, os fundamentos do acórdão são exclusivamente relevância jurídica do tema, inexistência de precedentes da Corte e questão que ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Por isso eu peço vênia aos senhores para, nessa sustentação, tratar de alguns temas relativos ao próprio conhecimento desse recurso. Conforme muito bem relatado pelo ministro Lewandowski, o acórdão recorrido julgou a questão sobre um único tópico: ilegitimidade do Ministério Público em razão da vedação do uso da ação civil pública pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. A matéria em debate foi exclusivamente processual e interpretação do parágrafo único do artigo 1º. Não houve sequer discussão contra a aplicação do artigo 129. O tema tratado foi se aquela redação do parágrafo único veda o uso da ação civil pública em matéria tributária, genericamente, qualquer ação de matéria tributária, ou apenas na defesa do contribuinte, cujos precedentes já existiam nessa Corte. E isso também foi o fundamento de decidir do Superior Tribunal de Justiça. O STJ, pela primeira sessão, fixou que a interpretação correta do parágrafo único do artigo 1º era que não é possível o uso da ação civil pública em nenhuma matéria tributária, seja em defesa da sociedade, seja em defesa do contribuinte. Poderia-se dizer que isso impediria a atuação do Ministério Público nessa questão, mas isso não ocorre. O Ministério Público tem outros instrumentos processuais para fazer essa defesa. Ele pode entrar com ação direta de constitucionalidade, como fez contra o Distrito Federal no TJDF com relação a outros programas de desenvolvimento aqui do Distrito Federal. Por essa questão, senhores, a apreciação desse recurso passa inevitavelmente pela análise do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Ou seja, estamos diante de uma ofensa, no máximo, reflexa à Constituição. E, neste caso, são inúmeros os precedentes dessa Corte, de que, se houver necessidade de análise da legislação infraconstitucional para o caso, é ofensa reflexa e não podemos conhecer o recurso. Igualmente, senhores, o fundamento de que o artigo 129 trata do patrimônio público, mais uma vez estaríamos diante de uma vedação de conhecimento do recurso, porque para analisar se há ou não ofensa ao patrimônio público, temos necessariamente que verificar as provas dos autos para verificar se houve ou não perda para o Distrito Federal. E nos autos tem inúmeros relatórios de aumento de arrecadação, geração de emprego, atração de investimentos, enfim. Na realidade, as provas dos autos, a primeira análise, demonstram que não houve nenhum tipo de lesão ao patrimônio público do Distrito Federal. Pelo contrário, as ações de desenvolvimento perpetradas pelo Distrito Federal trouxeram um ganho patrimonial ao Distrito Federal. Mas isso seria necessariamente uma análise de prova, o que, mais uma vez, seria impossível nesta sentada. Mas, além dessas questões
que, no meu sentir, podem ser avaliadas nesse momento em razão do que dispõe o artigo 323 do regimento dessa Corte, é importante ressaltar algumas outras questões de ordem pública que poderiam ser aplicadas. Primeiro, quando nós falamos nessa ação, o pedido do Ministério Público é que seja anulado o TARI, firmado pelas partes, e que seja a empresa condenada a pagar a diferença entre o que recolheu pelo regime e o que deveria ter recolhido num sistema normal de apuração do ICMS. Ou seja, o primeiro pedido perdeu seu objeto porque todos os TARIs do Distrito Federal já foram cancelados por uma lei, já do conhecimento de Vossa Excelência. O segundo pedido é extremamente inusitado, pois o Ministério Público pede que o segundo réu seja condenado a pagar o primeiro réu, pleiteando direito alheio em nome próprio. E mais, nós estamos falando de uma obrigação tributária. A obrigação tributária tem regras postas no Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional diz claramente que o pagamento do tributo extingue o crédito tributário. E o pagamento foi feito dentro das regras previstas na legislação do Distrito Federal. Portanto, não é possível uma sentença, nesse momento, repristinar o crédito tributário extinto. Seria necessário um novo lançamento tributário de ofício, com base no artigo 142, privativo da autoridade administrativa. O pedido da ação civil pública poderia até ser condenar a indenizar, condenar o DF a fazer um novo lançamento, mas jamais condenar a pagar algo que já está pago, quitado, extinto, conforme prevê o Código Tributário Nacional, artigo 156. E a empresa que está no polo passivo e todas as demais que estão nas 700 ações movidas, o que fizeram de errado? Nada. Cumpriram a lei. O Distrito Federal fez uma lei, fez um decreto, criou um regime especial de apuração, a empresa cumpriu a lei, inclusive todas as obrigações acessórias impostas por essa lei, e está sendo agora demandada como se tivesse cometido algum erro. Está sendo punida por ter cumprido a lei. Se há algum tipo de falha na elaboração da norma, quem poderia ser punido seria quem a fez, não quem a cumpriu. Seria como se a prática da norma fosse considerada ilícita. E mais, senhores, uma questão que eu gostaria de destacar é que toda essa celeuma que vivemos hoje, todas essas demandas decorrentes dessa concorrência fiscal entre os estados, tem nascedouro numa política prevista equivocadamente pela Lei Complementar 2475. A Lei Complementar 2475 impõe votação unânime no CONFAS. Toda e qualquer deliberação de qualquer estado sobre questão de ICMS, incentivos, benefícios, desenvolvimento de suas regiões, passa necessariamente por uma aprovação do CONFAS que prevê um quórum unânime. Ora, senhores, o artigo 1º da nossa Constituição prevê no nosso país o princípio da democracia. O artigo 1º diz que o nosso país se constitui um Estado democrático de direito. E não há, em nenhum lugar na nossa Constituição, votação unânime, por um motivo básico. A unanimidade implica na prevalência da vontade da minoria, não é democrática. E é o que acontece hoje no CONFAS. Hoje, um único Estado decide pelos demais, sozinho, pois ele tem poder de veto de todas as deliberações. Nós estamos diante de uma norma feita em 75, dentro de um regime que não é mais o nosso, que veda que os estados negociem os desenvolvimentos regionais, que também está previsto na Constituição. Essa norma, essa Lei Complementar 2475, no que se refere a esse quórum unânime, não foi recepcionada pela Constituição de 88, pois a Constituição de 88 diz em seu artigo 1º que nós estamos num país democrático.
E não há como se falar em democracia em votações unânimes. Nós não temos votação unânime para criar Estado, não temos votação unânime para alterar a Constituição, não temos votação unânime para modificar a própria lei complementar. Mas no órgão de segundo escalão, como o CONFAS, nada pode ser feito se não for através de uma votação unânime. Com essas considerações, senhores ministros, eu deixarei as demais questões, as sustentações que irão me suceder, e peço que seja mantido o acordo do TJDF. Muito obrigado. Pelo recorrido do Distrito Federal, falará o Dr. Luiz Eduardo Correia Serra, procurador do DF. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Como bem salientou o eminente Procurador-Geral, a questão aqui se limita a analisar a legitimidade do Ministério Público. E peço vênia a vossas excelências para trazer um pouco da história desse acordo que ora está sendo impugnado. Em 1999, constatou-se a necessidade de impulsionar a economia do Distrito Federal, que é marcada notadamente pela ausência de indústrias poluentes, o que, por um lado, traz excelentes consequências, por outro lado, se limita muito o crescimento dessa economia. E percebeu, então, o Distrito Federal que tinha uma vocação para se tornar um polo atacadista, até por conta da sua localização geográfica, que facilita a distribuição de produtos para todos os estados do Distrito Federal. Mas percebeu também que aqui, neste setor, funcionavam apenas algumas poucas dezenas de empresas, e esse número de empresas diminuía ano a ano, justamente pela ausência de competitividade dessas empresas. Pensou-se, então, estabelecer uma política tributária, e é importante frisarmos essa questão, uma política tributária para incrementar a participação desse setor atacadista na economia distrital, gerando renda, gerando empregos e aumentando, consequentemente, toda a movimentação, toda a cadeia econômica do Distrito Federal. E foi dentro desse espírito que a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o seu Poder Executivo aprovaram e sancionaram a Lei 2.381, isso em maio de 99, que criou esse regime especial de apuração, que posteriormente foi regulamentado por decretos e portarias, todos eles impugnados aqui na ação do Ministério Público. Esse regime, em apertada síntese, constitui do seguinte: a empresa tem uma operação regularmente tributada, ela adquire o direito de se apropriar dos créditos das operações anteriores e mantém toda a sua escrituração normal. Contudo, quando ela adere ao regime, ela recebe uma dedução da alíquota do imposto e, em contrapartida, ela se obriga a abrir mão de todo esse crédito tributário que ela tem, inclusive das mercadorias em estoque, obriga-se a gerar empregos aqui no Distrito Federal, isso é uma condição inafastável do regime, se obriga a prestar informações à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal por meio eletrônico a cada 90 minutos sobre todas as suas operações efetuadas, o que aumentou a eficácia da fiscalização tributária, não só sobre o setor atacadista, como também sobre o setor varejista. Se obriga a contribuir para um fundo social com o objetivo de desenvolver políticas de melhoria da qualidade do trabalho do trabalhador, e se obriga também a não vender mercadorias para pessoas físicas. Tudo isso está previsto na legislação de regência desse regime especial. Agora, excelências, como há essa série de obrigações, evidentemente o regime não poderia ser obrigatório. A empresa pode não achá-lo vantajoso, pode não achar conveniente sua adesão, como, aliás, vários atacadistas assim pensaram, como, por exemplo, o Macro aqui do Distrito Federal, que a ele não aderiu, não lhe era conveniente. E, portanto, para que essa legislação possa incidir sobre aquela empresa, sobre a tributação daquela empresa, é necessária a sua adesão ao regime. E é isso que acontece quando se firma o termo de acordo de regime especial, que, aliás, data vênia foi chamado impropriamente de termo de acordo. E, nesse caso, excelências, a atuação do fisco é estritamente vinculada
o fisco não pode negar a adesão da empresa ao regime. Preenchidos os requisitos previstos em lei e no decreto, o fisco é obrigado a aceitar a adesão daquela empresa. Então, o que se tem quando a empresa firma aquele TARI não é um acordo de vontades. A empresa apenas fica autorizada a usar o tratamento tributário previsto na legislação de regência. Então, diferentemente do alegado pelo Ministério Público, não se trata de um acordo de vontades. Não houve manifestação de vontade das partes, fazenda de um lado e contribuinte do outro, para livremente, de acordo com a sua discricionariedade, estabelecerem novas e possíveis condições ao seu livre-arbítrio de como fariam a apuração e o pagamento do imposto. Não, excelências. Essa forma está totalmente prevista e disciplinada em toda a legislação de regência. Não se trata, repito, de um acordo para pagamento, como, aliás, aconteceu, e há de se reconhecer, no primeiro TARI 0198, que foi lembrado pelo eminente Procurador-Geral, quando este Supremo teve a oportunidade de julgar. Naquela oportunidade não havia legislação e era, sim, um acordo, um acerto entre o Distrito Federal e a empresa para fazer o pagamento. Agora, não. Embora tenha o mesmo nome, são coisas distintas. Então, excelências, daí é que surgiram centenas de ações civis públicas questionando cada um desses TARIs firmados pela empresa. E aqui a gente já consegue vislumbrar como se esvazia a natureza coletiva da ação. São 700 ações, cada uma questionando um TARI específico. Então, para pleitear essa nulidade do regime, o Ministério Público basicamente traz 3 fundamentos. Isso consta da petição inicial. O primeiro seria impedir a majoração de tributos como IPVA, IPTU, TLP e evitar a criação de taxas que estariam sendo feitas para compensar a perda na arrecadação. O segundo seria coibir a guerra fiscal, já que o Distrito Federal teria concedido um incentivo fiscal ao arrepio do CONFAS, estaria, então, violando o Pacto Federativo e o Sistema Tributário Nacional. E o terceiro seria evitar danos ao patrimônio público decorrentes dessa suposta e alegada redução na arrecadação. E, com isso, formulou 2 pedidos na inicial, já mencionados aqui. A anulação do TARI, pedido esse prejudicado pela revogação da lei, não mais subsiste a lei, e a cobrança do tributo, do que supostamente deixou de ser pago pela empresa. E, nesse ponto, excelências, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quanto ao primeiro argumento, que é impedir a majoração de tributos, é evidente que a matéria é tributária e também é evidente que o Ministério Público está se arvorando no direito de defender contribuintes, o que já está amplamente rechaçado pela jurisprudência pátria. Quanto ao segundo argumento, guerra fiscal, também é incontroverso que a questão gira em torno de matéria tributária, até porque o ponto central da discussão é esse suposto benefício fiscal que o Distrito Federal teria concedido. Ora, excelências, a alegada defesa do Pacto Federativo e do Sistema Tributário Nacional implica obrigatoriamente na defesa dos Estados da Federação. E somente esses Estados é que têm a legitimidade para questionar e interesse de agir também para questionar esses institutos elencados pelo recorrido. Isso porque, se é verdade, como afirma o recorrente, que estamos de uma guerra fiscal, é claro que estamos, portanto, diante de um conflito entre os demais estados da Federação e o Distrito Federal. E é um conflito de natureza fiscal, de natureza tributária. E, nesse ponto, não poderia nem o parquê validamente se propor a defender os interesses dos demais estados da Federação e nem seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal o foro apropriado para tanto. Não é por outra razão, excelências, que já foi mencionado aqui, foram mencionadas aqui diversas ADINs que trataram dessa questão de guerra fiscal, e não foi mencionado nenhum precedente que tivesse tratado de ação civil pública. Somente ADINs, não há qualquer ação civil pública discutindo essa questão. Portanto, excelências, também não há que se falar em guerra fiscal na legitimidade do Ministério Público. Finalmente, ainda quanto ao patrimônio público, que também estaria, defesa do patrimônio, que estaria a justificar a legitimação do recorrente.
Frisamos novamente, a matéria se limita a aspectos tributários de interesse direto das unidades da federação que eventualmente foram atingidas pelo TAR e Candango. Então, excelências, é de se ressaltar que o que efetivamente está em jogo aqui é a política tributária estabelecida pelo Distrito Federal. E, ora, eu acho que não há dúvidas de que política tributária, como instrumento de governo, não tem como foco a arrecadação. Não é esse o seu foco. O seu objetivo é assegurar outras garantias maiores que também estão previstas na nossa Constituição, o desenvolvimento social e econômico do Estado, a geração de renda, a geração de emprego, tornar a vida das pessoas mais plausível e tornar mais eficaz e menos onerosa a fiscalização, dentre outros tantos objetivos buscados com as políticas tributárias. Aliás, excelências, estamos tendo a oportunidade de presenciar neste momento essa situação. Diante dessa crise mundial, todos os governos, de todas as esferas, federal, municipal, estadual, estão lançando mão de políticas tributárias, todas elas com repercussão na carga tributária, justamente para garantir esses bens maiores. Essa é a razão de ser da política tributária. Vejam, excelências, a gravidade do reconhecimento da legitimidade do Ministério Público, porque o que está em jogo aqui é a oportunidade e conveniência de se fazer essa política tributária. E se essa oportunidade e conveniência for reconhecida, o controle dessa oportunidade for transferido para o Ministério Público, com a mais respeitosa vênia, estaremos delegando a ele poderes que são próprios do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ficará ao crivo subjetivo de um procurador, de um membro do Ministério Público, decidir se esta política está correta, não aciono, se aquela política está errada, no seu íntimo, na sua subjetiva convicção, ele é que vai decidir qual política deve prevalecer ou não, o que, com a mais respeitosa vênia, não há como ser aceito. A prevalecer a tese do Ministério Público, ele teria legitimidade para discutir toda e qualquer matéria tributária, porque necessariamente repercute na arrecadação e, segundo o seu entendimento, repercute no patrimônio público, o que data vênia é totalmente equivocado. E é importante lembrar que o único pedido que ainda resta é o pedido de condenação da empresa ao pagamento de tributos. E vejam, excelências, a ação civil pública está sendo usada como substituta da ação de cobrança de tributos. É só esse pedido que existe agora. Não há outro. E mais, o Ministério Público está usurpando a competência da Fazenda Distrital, que tem representação jurídica para tanto. Peço vênia a Vossas Excelências para trazer ao conhecimento manifestação do professor Tércio Sampaio Ferraz em parecer que lançou numa ação que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. Abro aspas. Dano ao patrimônio público por renúncia fiscal no sentido jurídico é renúncia a crédito tributário conforme um padrão legal instituído, não, porém, a renúncia decorrente de opção legislativa que instituiu o padrão. E é exatamente essa situação que temos aqui. Houve uma opção por instituir um padrão legislativo que determinou a forma de apuração e arrecadação do ICMS. Não se fez nada ao arrepio da lei. Toda a atuação está respaldada pela lei que existe no Distrito Federal. Então, não houve, repito, um acordo para pagamento de tributos. Toda a questão está vinculada ao princípio da legalidade. Certamente, esse raciocínio do Ministério Público está ligado a uma falsa premissa. Ora, parte o Ministério Público da premissa de que há guerra fiscal e que, mesmo sem a guerra fiscal, essas empresas estariam aqui contribuindo para os cofres do Distrito Federal. Data máxima vênia, se é guerra fiscal, essas empresas jamais estariam aqui ou jamais permaneceriam aqui se acabar o regime que foi instituído. Então, o que temos aqui, é importante ressaltar, é que o Ministério Público trabalha com uma mera expectativa de arrecadação criada pela própria política tributária. E, ora, é mais do que consenso de que expectativa de direito não integra, a expectativa de arrecadação não pode integrar o patrimônio público, porque a expectativa de direito não integra sequer o patrimônio individual da pessoa. Portanto, não legitima o Ministério Público a sua defesa. Ainda, excelências, o segundo argumento, que é a utilização da ação civil pública como ADIM.
Já esclarecemos aqui que o termo de acordo apenas autoriza a incidência da legislação, ou seja, ele não cria qualquer direito ou qualquer obrigação. Tanto isso é verdade, que se olharmos a petição inicial, não há uma indicação de ilegalidade ou inconstitucionalidade do termo de acordo. Toda a insurgência do Ministério Público é contra a legislação feita pelo Distrito Federal. Isso porque o TARI não tem vida autônoma. Extinta a lei, extinto o TAR. Estão todos os termos de acordo, como aconteceu, aliás, com a revogação da lei. Não foi preciso qualquer outro ato para que esses termos de acordo deixassem de existir. Extinta a lei, estavam extintos os TARs. Portanto, Excelência, embora haja formalmente o pedido de declaração de nulidade, precisamos entender que o pedido não está só num capítulo da petição, ele tem que ser extraído de todo o conteúdo da petição inicial. E do conteúdo da petição inicial do Ministério Público, a única coisa que pode se extrair é a declaração de inconstitucionalidade da lei, o que não pode ser feito pela via eleita. Para concluir, Excelência, trata-se de um regime sério, criado pelo Distrito Federal, aumentou a fiscalização, gerou mais de 25 mil empregos diretos aqui no Distrito Federal. A arrecadação do setor atacadista, que representava 9% da arrecadação do ICMS do Distrito Federal, quando foi revogada a lei, já estava em 18% da arrecadação do ICMS. Isso significa que a arrecadação passou de 173 bilhões de reais para 650 milhões de reais anuais, isso já em valores atualizados. Portanto, também quanto a essa questão, não há que se falar em qualquer prejuízo ao erário. Com essas considerações, Excelência, mas antes de encerrar, só ressaltando que o Ministério Público não ficará sem ação, Excelência, porque ele pode se utilizar da ADIM, como fez num outro regime, recentemente, do Distrito Federal, ingressou com uma ADIM questionando esse regime, não mais via ação civil pública, o que mostra que ele mesmo reconheceu a inadequação da via e a sua legitimidade. Com essas considerações, Excelências, espero o recorrido que não haja reforma do acordo do Tribunal de Justiça. Pela interessada união, falará a doutora Cláudia Trindade, procuradora da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, excelentíssimos colegas, procuradores e advogados, senhoras e senhores. Dada a relevância do tema e a sua repercussão para o fisco brasileiro da decisão emanada dessa Suprema Corte nesse feito, a Fazenda Nacional objetiva demonstrar, com a devida vênia, a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública em matéria tributária e a inadequação do manejo de ação civil pública que visa provimento jurisdicional inerente à ação direta de inconstitucionalidade. Memoriais foram entregues aos gabinetes de Vossas Excelências e uma versão resumida fez chegar às mãos dos senhores para clarificar do que se trata o posicionamento da União nesse feito. Senhores ministros, já se falou nessa tribuna que a jurisprudência pacificada desse tribunal é de que não há legitimidade para o Ministério Público para ajuizar ações coletivas em matéria tributária. Exemplo, posso citar os RS 195056, 216631, 196184. Desses, por representativo, eu peço licença para ler a ementa do RE 216631. Ministério Público, Ação Civil Pública. Taxa de iluminação pública do município de Rio Novo, Minas Gerais. Exigibilidade impugnada por meio de ação civil pública sob a alegação de inconstitucionalidade. Acordo que concluiu pelo não cabimento. Invocação dos artigos 102.1a e 125, parágrafo 2º da Constituição. Ausência de legitimação do Ministério Público para as ações da espécie, por não configurada, no caso, a hipótese de interesses difusos, como tais considerados os pertencentes concomitantemente a todos e a cada um dos membros da sociedade, como um bem não individualizável ou divisível, mas, ao revés, interesses de grupos ou classe de pessoas sujeitos passivos de uma exigência tributária cuja impugnação, por isso, só pode ser promovida por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Recurso não provido.
Vê-se, portanto, que essa augusta Corte entende que as relações tributárias não se equiparam às relações consumeristas, porquanto o direito tributário não diz respeito a direitos coletivos ou interesses difusos que não possam ser individualizados e encartados, por isso mesmo, na categoria de direitos indisponíveis. Consta dessa perspectiva jurisprudencial dessa Casa, o eminente ministro relator, em sua manifestação favorável ao reconhecimento da repercussão geral no presente feito, ressaltou que não se cuida da ação civil pública proposta em favor de um grupo ou de uma classe de contribuintes, visando questionar a validade de tributo. A despeito dessa manifestação prévia, a Fazenda Nacional entende, com todas as vênias, à luz do acórdão recorrido, que o tema submetido à apreciação desse excelso pretório circunscreve-se à possibilidade de o Ministério Público ajuizar ação civil pública em matéria tributária. Conquanto alegue a proteção do patrimônio público e da ordem econômica, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios confessa a pretensão de salvaguardar o sistema ou a ordem tributária do Distrito Federal e ataca o regime tributário especial de apuração do ICMS instituído por essa unidade da Federação, nominado TARE, Termo de Acordo de Regime Especial. Pretende o recorrente a decretação de inconstitucionalidade de diplomas normativos do Distrito Federal, que deram suportes ao TARE 05-2004, assinado entre o Distrito Federal e, no caso, em tela, a empresa contribuinte ora recorrida. Para esse mistério, o Ministério Público pretendeu afastar a natureza tributária da discussão sob argumento de cuidar-se de proteção ao patrimônio público e à ordem econômica tributária. Sem adentrar ao mérito acerca da validade do referido TARE e das indigitadas normas distritais, e nem se diga aqui que a União está a defender a famosa guerra fiscal entre os entes da Federação, o que a Fazenda defende é que é inaceitável a intervenção do parquê em discussões fiscais sob o fundamento de defesa do patrimônio público ou da ordem econômica e tributária. Senhores ministros, regimes tributários, como já mencionou o colega que me antecedeu, nascem de escolhas políticas da administração pública. O alcance financeiro dessas escolhas depende de uma série complexa de fatores que não podem ser considerados isoladamente, mas devem ser considerados em seu conjunto e ao longo de um período de tempo que se verifique o acerto ou o desacerto dessas políticas tributárias. Recente exemplo, como também já lembrado nessa tribuna, são as urgentes e necessárias intervenções da União e de alguns estados na redução de alíquotas de tributos como medida de incentivo da economia para fazer frente à crise econômica mundial. Com a devida vênia, o ajuizamento de ação civil pública em face da administração tributária ante a instituição de regimes fiscais específicos sob o fundamento de defesa do patrimônio público ou da ordem tributária e econômica desborda dos limites constitucionais de intervenção do Ministério Público em defesa da sociedade. A União entende que a defesa do patrimônio público estatal compete à advocacia pública estatal. E, como já lembrado aqui nessa sentada, os entes prejudicados, eles ajuizaram a ACO porque têm legitimidade para, por seus procuradores, defenderem os interesses individuais dos seus estados. Ou então, como nós reiteraremos em seguida, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Discussões envolvendo relações tributárias, assinala a jurisprudência desta Corte, não envolvem patrimônio social, mas patrimônio estatal ou patrimônio dos contribuintes. Essas questões dispensam a intervenção do parquê. Em verdade, a pretensão do recorrente Ministério Público esbarra no artigo 129(9) da Constituição do Brasil, que veda ao Ministério Público representação judicial de entidades públicas, visto que seu objetivo é atacar regime tributário que supostamente causa prejuízos aos cofres públicos e aos demais estados da Federação.
Nesse prima, mais uma vez, com todas as vênias, não se pode enxergar a violação ao patrimônio público social ou à ordem tributária por eventuais invalidades das normas jurídicas ou supostas perdas de arrecadação. Se assim for, em praticamente todas as demandas fiscais, há possibilidade de desfalques no patrimônio estatal, o que reclamaria, sim, então, a intervenção do parquê em todas as causas tributárias. Ademais, já não bastasse a remansosa jurisprudência dessa Casa, no sentido da ilegitimidade do Ministério Público na propositura de ação civil pública em matéria tributária, força convir que se está diante de ação civil pública que visa provimento jurisdicional inerente à ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o parquê distrital deveria ter proposto ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local ou ter representado o Procurador-Geral da República para eventual oferecimento perante esse STF. Com efeito, não se advoga aqui a superada tese da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade nas ações civis públicas. O que se defende é a impossibilidade desse reconhecimento na hipótese de identidade entre o pedido e a causa de pedir, como sucede na presente demanda. Sem muito esforço, é perceptível que o recorrente objetiva a declaração de inconstitucionalidade da legislação distrital reguladora do TARI, que seria o pedido e a causa de pedir. Essa situação é típica da ação direta de inconstitucionalidade, na qual o pedido e a causa de pedir se confundem. Em situação similar, que envolvia a ação popular e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, esse STF, nos autos da reclamação 1017, relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, entendeu configurada a usurpação da sua competência, uma vez que a causa de pedir e o pedido eram próprios da ação direta por omissão. O acordo restou assim emendado. Reclamação, usurpação da competência do STF, Constituição Federal, artigo 102, 1 e 2. A ação popular, que pela causa de pedir e pelo pedido de provimento mandamental formulado, configura hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade por omissão de medidas administrativas de privativa competência originária do Supremo Tribunal Federal. Procedência. Cuidava-se, senhores, naquela oportunidade de decisão liminar em ação popular que determinava aos chefes dos poderes da República tomada de providências em relação ao teto constitucional das remunerações públicas, de acordo com a emenda constitucional 19 de 98. Entendeu essa Corte que se estava diante de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão revestida de ação popular, porquanto o provimento jurisdicional que se visava, dada a sua causa de pedir e o seu pedido, eram de controle concentrado, cuja competência é dessa Corte. Veja-se que pretende o Ministério Público a nulidade do regime tributário veiculado por esses TARES, ante a suposta inconstitucionalidade da legislação que lhe dá suporte. Claro está que não é possível dissociar o pedido nulidade da causa de pedir inconstitucionalidade, visto que a inconstitucionalidade das normas equivale à sua nulidade. De modo singelo, com perdão dessa Corte, o recorrente pede a nulidade do regime tributário porque as normas tributárias que lhe dão suporte são nulas. Eis a absoluta identidade entre o pedido e a causa de pedir, íncitas às ações diretas de inconstitucionalidade ou nas ações de controle concentrado. Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional o desprovimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ilegitimidade do Ministério Público para o manejo de ação civil pública em matéria tributária ou para impugnar políticas fiscais tributárias, e o inadequado ajuizamento de ação civil pública para conseguir provimento jurisdicional inerente à ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigada. Palavra do relator. Senhor presidente, cumprimento inicialmente o nobre Procurador-Geral da República, também os ilustres advogados que assomaram à tribuna. Eu peço vênia inicialmente para lembrar aos eminentes pares que, neste RE, nós estamos tratando apenas e simplesmente de uma questão de direito. Tanto é
que o acórdão que resultou da decisão tomada pelo nosso plenário virtual, acatando a repercussão geral do tema constitucional sob exame, tem a seguinte redação: legitimidade, Ministério Público, ação civil pública, nulidade de acordo para pagamento de débito tributário, prejuízo ou detrimento do patrimônio público e da ordem tributária, repercussão geral. Portanto, ao contrário do que foi afirmado, nós não vamos examinar se determinada empresa deve alguma coisa para o fisco, qual é a importância que deve e se deve e como deve, eventualmente, repetir o indébito. Nós só estamos examinando, nos exatos termos do que foi definido pelo plenário virtual, a repercussão geral do tema, se o Ministério Público tem ou não legitimidade ad causam neste RE e, enfim, e outros 700 assemelhados. Examinando a questão, senhor presidente e ministros pares, eu verifiquei, pelo menos a meu juízo, que se trata de uma situação absolutamente sui generis e que não se confunde com os precedentes citados, em que se diz, em que esta Corte afirma, e de forma reiterada, que o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar ações que digam respeito à matéria tributária e, sobretudo, em defesa do contribuinte. Isso nós repelimos sistematicamente. Mas a inicial desta ação civil pública, interessantemente, tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, na inicial, o parquê do Distrito Federal alegou que o Distrito Federal estaria invadindo matéria reservada à Lei Complementar Federal, quando editou o decreto distrital número tal para regulamentar uma outra lei distrital, autorizando o comércio atacadista ou distribuidor a abater indevidamente um montante do imposto cobrado, etc., nas operações que pratica. Em segundo lugar, acrescentou aqui está a inicial, que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, deixando de observar os parâmetros do próprio decreto, editou uma portaria que estabeleceu percentuais de créditos fixos para os produtos que enumera, tanto para saídas internas quanto para as interestaduais, diminuindo assim o valor que deveria ser recolhido a título de ICMS. Em tese, estamos diante de um desvio de finalidade praticado pelo secretário, pelo titular da Secretaria da Fazenda, que ultrapassou os lindes do próprio decreto, que, por sua vez, também ultrapassou os limites da lei e que, por sua vez, regulou matéria, em tese, reservada à Lei Complementar Federal. Mas o que impressiona, mesmo no caso, é o seguinte, que o Ministério Público vai mais adiante. E, além dessas questões de caráter jurídico formal, pelo menos no que diz respeito à primeira questão, a segunda já aponta para um certo desvio na atuação do secretário, é que, no que tange a ação do subsecretário da Fazenda, da Receita, diz o seguinte, aqui está a inicial: no final de 12 meses de execução deste termo de acordo, que se deu em 14 de 1 de 2005, contados da data de sua assinatura, o subsecretário da Receita do Distrito Federal se absteve de cumprir o mandamento do artigo 26, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 87/96 e dos artigos 37 e 38 da Lei do Distrito Federal 1254, já que não efetivou o ajuste com base na escrituração fiscal regular do contribuinte. Ou seja, ele não foi à contabilidade do contribuinte, não fez os reajustes necessários e, com essa omissão, diz a inicial, causou um prejuízo mensal ao Distrito Federal, em termos percentuais, que variam de 2,5% a 4% nas saídas interestaduais e de 1% a 4,5% nas saídas internas do ICMS devido. O que ocorre na espécie? Ocorre que o Ministério Público não apenas apontou uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, em tese, um desvio de função,
como verificou que há uma omissão da autoridade fiscal no que diz respeito à execução da própria lei distrital, quando não se foi à contabilidade da empresa para verificar se esse conjunto de normas foi ou não cumprido. Portanto, em tese, o Ministério Público está combatendo um prejuízo ao erário público, por essas razões que eu singelamente enunciei. Bom, então, esclarecido este fato, eu passarei, assim, rapidamente a leitura do meu voto, saltando, enfim, as questões às quais já fiz referência. Então, senhor presidente, repito novamente que o presente RE diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial TARI firmado entre o Distrito Federal e a empresa privada, no caso, fornecedora de equipamentos educacionais. Há outros tipos de empresa aí no meio dessas 700 ações. O tema foi objeto de controle de legalidade pelo Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça, no RESP 84534 do Distrito Federal. O relator, o eminente ministro José Delgado, entendeu aquele acordo por maioria de votos que o TARI versa sobre matéria tributária individualizável, o que afastaria a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o escopo de anular o benefício fiscal em tela nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 7.347/85, que eu transcrevo abaixo, mas que é de conhecimento de todos, como inclusive já foi lido da tribuna. Com a devida vênia, porém, entendo que tal conclusão não pode prosperar, sobretudo quando confrontada com o texto constitucional. Com efeito, observo que a ação civil pública ajuizada contra o TARI em questão não se cinge à proteção de interesse individual, mas abarca interesses meta-individuais, visto que tal acordo, ao beneficiar uma empresa privada, assegurando-lhe o regime especial de apuração do ICMS, pode, em tese, mostrar-se lesivo ao patrimônio público, o que por si só legitima a ação do parquê, sobretudo tendo em conta as condições nas quais foi celebrado ou executado. Portanto, não se trata de uma ação em tese, mas o Ministério Público foi ao próprio acordo celebrado, ao fundo do acordo. Tratando do tema, leciona Barbosa Moreira que os interesses meta-individuais são interesses essencialmente coletivos, pois, entre aspas, o interesse em jogo comum a uma pluralidade indeterminada e praticamente indeterminável de pessoas não comporta decomposição num feixe de interesses individuais que se justapusessem como entidades singulares, embora análogas. Há, por assim dizer, uma comunhão indivisível de que participam todos os possíveis interessados, sem que se possa discernir sequer, idealmente, onde acaba a cota de um e onde começa de outro. Por isto mesmo, instaura-se entre os destinos dos interessados tão firme união que a satisfação de um só implica de modo necessário a satisfação de todos, e reciprocamente a lesão de um só constitui ipso facto lesão da inteira coletividade, fecho aspas. De fato, a Constituição Federal estabeleceu no artigo 129.3 que o Ministério Público tem, dentre outras, a função institucional, entre aspas, de promover o inquérito e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a legitimidade do MP para ajuizar ações civis públicas em defesa de interesses meta-individuais. Aí cito algumas decisões no que diz respeito às mensalidades escolares, um acordo antológico do ministro Ilmar Galvão, proferido no RE 190.976 de São Paulo. Outro também importantíssimo aqui, no mesmo sentido, do ministro Maurício Correia, em que transcrevo aqui a ementa, que é longa, e peço vênia para não lê-la agora, dada a exiguidade do nosso tempo, em que Sua Excelência, o relator, diz: está o Ministério Público investido a capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social, que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.
Esta Corte também tem confirmado sistematicamente a competência do parquet para defender o erário em juízo. Entre os muitos julgados nessa direção, destaco o agravo de instrumento 497.618, o agravo de instrumento em agravo regimental 491.081, ambos relatados pelo ministro Carlos Veloso, os REs 267.023, 248, 202, os dois da relatoria do ministro Moreira Alves, e transcrevo aqui também a ementa, da qual leio um pequeno trecho. O plenário desta Corte, no RE 208.790, em hipótese análoga, presente, que era prejuízo ao erário público, entendeu que o Ministério Público está legitimado para propor ação pública em defesa do patrimônio público. Desse entendimento divergiu o acordo recorrido, recurso extraordinário conhecido e provido. Também a doutrina consagrou a legitimidade do Ministério Público para agir em defesa do patrimônio público. Nessa linha, teoria Albino Zavascki afirma o seguinte, entre aspas, menção especial é de ser feita a tutela do patrimônio público e social, que, segundo o artigo 129.3 da Constituição, compõe justamente com o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos o objeto de ação civil pública a que se legitima o Ministério Público. É certo que a lesão àqueles bens, patrimônio público e social, constitui lesão a interesse de toda a sociedade, sendo apropriada, por isso mesmo, a qualificação de interesse transindividual que lhe foi atribuída. Não pode ser aceita a posição que vai ao extremo de negar taxativamente a legitimação do Ministério Público em defesa do patrimônio público ou limitá-la às hipóteses de tutela de interesses difusos e coletivos. Tal limitação importaria fazer tábula rasa da norma constitucional do artigo 129.3, que prevê expressamente tal legitimação, tanto em defesa dos direitos difusos e coletivos, quanto do patrimônio público e social, considerados um em relação ao outro, categorias jurídicas distintas e autônomas. No caso, sob exame, o parquet do Distrito Federal não objetiva primacialmente obter a declaração de inconstitucionalidade da legislação local, nem a sua incompatibilidade com a lei complementar federal, buscando, em essência, o reconhecimento da nulidade do acordo firmado entre a administração pública e determinado contribuinte que teria causado prejuízo ao erário em face do recolhimento de ICMS a menor. Eu observo, como assentei no relatório, que, em primeira instância, o magistrado declarou a inconstitucionalidade incidental deste diploma legal ora impugnado. Mas o escopo fundamental, a meu juízo, a meu ver, é a anulação de um acordo que o MP considerou lesivo pelas razões às quais já fiz referência. Então, dispenso-me de repetir isto que acabei de enunciar, porque está aqui nas minhas, aqui no meu texto, e vou adiante. Não vejo assim, concessa vênia, como aplicar-se à espécie o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347 de 85, que veda a propositura de ações civis públicas pelo MP para veicular pretensões relativas à matéria tributária individualizáveis. Isso porque a ação civil pública não foi ajuizada para proteger direito de determinado contribuinte, como disse o eminente Procurador-Geral da República, mas para defender o interesse mais amplo de todos os cidadãos do Distrito Federal no que respeita à integridade do erário e à rigidez do processo de arrecadação tributária, que apresenta, a meu ver, natureza manifestamente meta-individual. De fato, ao veicular em juízo a ilegalidade do acordo que concede regime tributário especial a determinada empresa, bem como a omissão do subsecretário da Receita do Distrito Federal no que concerne a apuração do imposto devido, a partir do exame da escrituração do contribuinte beneficiado, o MP agiu, segundo entendo, em defesa do patrimônio público na forma preconizada pelo artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nas palavras oportunas de Hugo Nigro Mazzilli, colacionadas em parecer da PGR, veiculado no RE 559637 do Distrito Federal, não é absurdo algum que o Ministério Público defenda o patrimônio público.
e, ao fazê-lo, não agirá em nada contra a sua natureza institucional. E seria de todo ilógico que a Constituição e as leis legitimassem um único cidadão para defender o patrimônio de todos, mas negassem essa possibilidade ao Ministério Público, encarregado que é de defender toda a coletividade. Isso para rebater um eventual argumento de que uma lesão ao erário poderia ser combatida mediante uma ação popular. Por isso é que hoje não teria mais sentido admitir, diz Hugo Mazzilli, que a única hipótese em que o Ministério Público pudesse defender o patrimônio público seria apenas em caso de o cidadão desistir da ação popular, como ocorria antes da Constituição de 1988. E acrescenta este jurista: o papel do Ministério Público é compatível com a defesa do erário. Sim, mas por meio da legitimação extraordinária daquele que, em nome próprio, defende direito alheio, não da legitimação ordinária daquele que, em nome próprio, defende direito próprio. Por essas razões, senhor presidente, e por entender também que o erário, que o Ministério Público, no caso, defende a ordem jurídica, na competência que lhe defere o artigo 127, caput da Constituição Federal, pelo meu voto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de Territórios, que deverá, ou para que este analise a questão de fundo veiculado na ação civil pública, conforme entenda apropriado. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, estou apenas reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para ingressar com a ação civil pública, mas não estou me manifestando, como não poderia me manifestar, evidentemente, por tratar-se de um recurso extraordinário em que é vedado o exame de matéria fática, deixando isso para o Tribunal ACOR do Distrito Federal. Esse é meu voto. Portanto, senhor presidente, relator. Apenas um esclarecimento de fato. Eu ouço o relator. Pois não, matéria de fato. Matéria de fato. Pois não. É sobre essa questão do ajuste que teria que ser feita pelo subsecretário, que Vossa Excelência mencionou, apenas para esclarecer aqui, o artigo da disposição da lei do Distrito Federal que prevê isso, fala que, ao final do período estimativo de que trata a linha C, deveria ser feito o ajuste. Mas o nosso caso aqui é da linha B. Então, esse parágrafo que fala do ajuste cuida da linha C, quando o coisa, então, estaria na linha B. Bom, eu agradeço o esclarecimento, mas, na verdade, o que eu quis pontuar apenas é o seguinte, que o Ministério Público está apontando, em tese, uma omissão da autoridade fiscal do Distrito Federal, que não teria examinado a escrita regular da empresa para verificar se as compensações foram ou não feitas e, assim, causou um dano ao erário. Mas eu agradeço ao advogado. Relator dá provimento. Senhores ministros, dado o adiantado da hora, vamos fazer a pequena pausa e voltamos em seguida.